Namastê. Hoje nesse podcast eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a Índia, sobre as experiências, vivências do professor Hermógenes na Índia e vou fazer um convite para vocês também. Agora em novembro de 2019, dia 23, eu vou estar levando um grupo para a Índia para estudar, passear e aí eu vou explicar um pouquinho o que é essa viagem também. Então, para começar esse podcast, eu queria contar um pouquinho a história do professor com a Índia. Interessante que o professor Hermógenes, ele já tinha escrito vários livros, já era um professor de yoga até reconhecido aqui no Brasil, quando ele foi à Índia a primeira vez, em 1975. E o professor, ele sempre acreditou que o yoga, ele é universalista. O que quer dizer isso? Que várias tradições, como catolicismo, budismo, espiritismo, os Vaishnavas da Índia, apesar de terem características diferentes, né, de roupa, de estilo, de templo, a verdade é uma só. Então o professor já escrevia sobre a yoga do Cristo, comparando os evangelhos com os textos da yoga. Ele já estudava o budismo, que muita gente aqui no Brasil acha que yoga e budismo é a mesma coisa. Não, o yoga é uma coisa, o budismo é outra coisa. Existem muitas semelhanças nos ensinamentos, mas são tradições diferentes, tá? Então o professor, quando teve lá em 75, ele teve, por exemplo, com o Dalai Lama. Dalai Lama naquela época ainda era um recém-líder religioso, assim, muito novo ainda, então eles estiveram juntos. O professor teve com vários mestres nessas viagens da Índia. Agora, o que eu falo da Índia sempre assim, a Índia, para quem tem um propósito de ir para a Índia, de fazer uma viagem, um propósito de estudo, de autoconhecimento, de espiritualidade, eu brinco que a Índia é a Disneylândia da espiritualidade. Né? Lá para onde você olha, você vê um templo, você vê uma escola, você vê um professor de yoga, você vê meditação. Então, isso é muito presente, lógico, na minha vida, né? Eu vivo isso 24 horas por dia. Então, eu tô lá, a sensação que eu tenho é que eu já fui indiano. Eu gosto da comida, eu gosto até da confusão da Índia. As pessoas falam, mas a Índia é um caos. Até do caos da Índia eu gosto. Agora, eu já vi muita gente que foi e que não gostou, porque é uma cultura diferente. Então, acho que o principal ponto é, se você pensa em Índia, tente tentar entender qual é o seu propósito, o porquê ir à Índia. Talvez a Índia só como turismo, pode ter outros países mais interessantes. A Índia tem coisas belíssimas, o Taj Mahal, por exemplo, que a gente vai visitar nessa viagem aí que a gente vai fazer em novembro, é uma coisa de perder o fôlego, realmente. É uma coisa, assim, impressionante. Agora, eu acho que as pessoas que... A gente brinca nisso, assim, no meio do yoga, né? Outros professores falam isso também. Não é você que quer ir para a Índia, é a Índia que te chama. Então, se você sente um chamado, pô, quero ir para a Índia, eu quero conhecer as escolas e tal, cara, eu acho que você vai ser a pessoa mais feliz do mundo na Índia. Agora, se você é uma pessoa que não lida bem com as surpresas, com a diferença cultural, então pense bem antes de ir para a Índia, tá? E eu fico pensando assim, o professor foi em 75, né? Eu não era nem nascido. Imagina a Índia como era em 75, diferente do que é hoje, né? E aí o professor teve contatos assim com mestres realmente assim de uma grandeza sem palavras, né? Poxa, ele conheceu o Dalai Lama, ele conheceu a Madre Teresa de Calcutá, que para mim é uma grande referência. Conheceu o Krishnamurti, talvez quem não é do yoga não conheça bem, mas é um grande pensador do yoga. Conheceu vários mestres, discípulos de outros grandes mestres, como Swami Chidananda, que era discípulo do grande yogi Shivananda da Índia. E o mais legal, o professor teve contato com essas escolas, que a gente chama de ashram. E a Índia, gente, quem já foi sabe, toda viagem da Índia tem diversas histórias, né? São os macacos, é o rickshaw, que é aquela motozinha que a gente anda, é o jeito do indiano. O indiano é um povo muito curioso. A gente brinca, né, que você vai tirar uma foto assim, né? Aí tá lá com o celular para tirar foto. Vai ter uma opção de gente querendo sair na foto e vai ter uma opção de gente atrás de você olhando no seu celular para ver
o que você está tirando a foto, se a foto está ficando boa. Eles são super curiosos, assim, e gostam dessa interação. Por exemplo, uma coisa que é interessante na Índia, os comerciantes, eles gostam de barganhar. Então, por exemplo, você vai comprar alguma coisa, ele te diz lá que é, sei lá, 500 rupias, que é a moeda deles. Aí você fala, não, tá muito caro, eu quero 300 rupias. Aí ele fala, não, 300 não pode, 400. Aí você vai negociando. E é interessante que se ele fala assim, 500 rupias, aí você fala assim, tá muito caro, e vai embora, ele fica desesperado. Ele vai atrás de você, não, vamos conversar, quanto que você paga? Por favor, vamos conversar. Ele quer brincar ali, sabe? Ele quer barganhar mesmo, é da cultura dele. Então, se você não barganha, para ele é uma ofensa. Você tem que entrar naquele jogo dele ali. Então eu sempre brinco com meus amigos que vão, alunos, eu falo assim, ó, o cara te deu um preço, joga lá embaixo, na metade. E aí você vai subindo, ele vai subindo, porque a diversão no comércio é conversar. Então, por que a gente ir para a Índia? Já me perguntaram assim, Thiago, mas para ser professor de yoga tem que ir para a Índia? Não. Para se aprofundar no yoga hoje em dia tem que ir para a Índia? Não. Você pode ser um ótimo professor, maravilhoso. Tem vários textos hoje em dia traduzidos para o inglês, do inglês para o português. Temos vários professores. Agora, é o berço do yoga, né? Você ir à Índia é você ver onde nasceu o yoga, é você ver a cultura desse povo, é ver que desde pequenininho os valores espirituais, os valores estão sendo passados. É uma outra construção de sociedade. Agora, 100% dos indianos é assim? Não. Hoje tem muito indiano mais parecido com o ocidental do que na cultura indiana mesmo. O mundo é globalizado. Agora, o que eu vejo é que a maioria da população, isso é uma percepção minha, tá, gente? Não é uma verdade última, mas o que eu sinto é que eles se veem como um ser espiritual em busca de um processo de evolução, de crescimento, e que tem outros papéis na vida, trabalhar, ganhar dinheiro, ter família, mas eu sinto que assim, a meta deles é se melhorar como ser humano, é se melhorar como espírito, é se melhorar no caminho espiritual. Tudo que vem vai complementando. E muitas vezes o que a gente vê no Ocidente é o contrário, né? A pessoa que tem um foco só na carreira, na profissão, no dinheiro e deixa os valores meio que de lado, né? Então, sobre a nossa viagem. Essa viagem tem algumas características muito interessantes. Eu vou com uma amiga minha, que é a Isabela Semeraro, que a agência dela chama Ananda Tour. Ela já levou muitos grupos para a Índia, inclusive o professor Hermós várias vezes foi com ela. Então ela tem uma experiência muito grande e tem uma equipe de apoio na Índia muito grande. Então eu tenho certeza que vai ser uma viagem muito bem programada, muito bem executada. Lá a gente vai ter todo o apoio necessário, bons lugares para ficar, bons hotéis, boa comida. Então nesse ponto, sem dúvida a viagem vai ser bem tranquila. Agora algumas pessoas estão perguntando, Thiago, mas é uma viagem só de estudo de yoga ou é uma viagem só de turismo? O que eu achei interessante nesse programa que a gente montou é que vai ter a parte do turismo, de passear, de fazer compra, de conhecer, e vai ter o estudo e a prática. Então a gente conseguiu juntar os dois. Justamente eu estou indo para isso. Para todo dia de noite a gente bater um papo, ter uma palestra, fazer uma prática, fazer uma meditação. Por exemplo, a gente vai a algumas escolas, né, que a gente chama ashram. A gente vai numa cidade. Basicamente o roteiro é assim, gente. A gente sai do Rio, vai para Dubai, pela Emirates, fica lá mais ou menos um dia e meio, 2 dias, vai conhecer Dubai também, tem um city tour lá em Dubai, aí vai para Delhi. Delhi a gente vai subir de trem para uma cidade chamada Rishikesh. Rishikesh é a cidade dos sábios. Então lá estão a maior parte dos ashrams, escolas de yoga, de meditação, estão em Rishikesh. Para vocês, uma história interessante, os Beatles, acho que todo mundo sabe, foram algumas vezes à Índia e estudaram meditação e yoga. Eles inclusive montaram
um ashram, né? Um lugar para ficar lá, e até hoje está lá. O ashram está meio abandonado, mas o local onde os Beatles iam é nessa cidade de Rishikesh. Então, em Rishikesh, por exemplo, a gente vai numa escola que eu falei no início do vídeo, Swami Shivananda. É um yogi assim de uma grandeza, e ele ensinava Hatha Yoga, ensinava meditação. Então a gente vai no ashram, vai praticar, vai escutar palestras, vai cantar mantras, vai sentir a energia do ashram. Então é um lugar mesmo santo, assim, sagrado para os praticantes de yoga. É um grande yogi. Isso, ficamos alguns dias em Rishikesh, volta para Delhi. Em Delhi vai ter alguns passeios em Delhi, City Tour também, e com a possibilidade de ir, por exemplo, ao Taj Mahal, que é uma cidade em Agra, é um pouquinho distante, mas vai no dia de manhã e volta de noite. Alguns templos também em Delhi. Depois de Delhi a gente desce para Bangalore, que é no sul. Aí esse percurso a gente faz de avião, Delhi, Bangalore, e vai para o ashram do Sai Baba. No ashram do Sai Baba é onde a gente vai realmente viver uma rotina de ashram. A gente vai dormir no ashram, vai fazer as práticas no ashram, vai acordar, fazer toda a rotina do ashram. E por que o ashram do Sai Baba? Eu acho que todo mundo também sabe, o professor Hermógenes tinha uma ligação muito forte com o Sai Baba. Ele considerava o Sai Baba o mestre dele, eu também considero o meu. A gente nem fala tanto nos vídeos ou nas aulas, porque cada um tem um mestre, cada um segue o seu caminho, mas é um mestre que é uma referência muito grande na vida do professor e na minha também. E eu vou contar um detalhe rápido assim, sobre o Sai Baba e o professor, que assim, a primeira vez que o professor foi à Índia, o professor, apesar de estudar muito, ele também era uma pessoa muito cuidadosa. E ele tinha muito medo dos falsos gurus, né? Então, ele chegou na Índia e ele via fotos do Sai Baba em tudo que era lugar. E todo mundo dizia, ó, só tem que conhecer o Sai Baba é o mestre dessa era. E ele foi. E no primeiro contato, ele não conseguiu entender bem o que era e acreditar, assim, de primeira que Sai Baba realmente era o mestre. E ele conta essa história, né? Ele desconfiou. E aí, depois o professor volta para o Brasil e ele conhece um livro que o professor depois traduziu, que chamava O Homem dos Milagres. Tem em português traduzido pelo professor, mas esse livro ele é escrito por um australiano, que é da Sociedade Teosófica, que o professor também já tinha frequentado e estudado. E aí o professor lê o livro, entende um pouco da vida do Sai Baba, e aí, na próxima vez que ele vai à Índia, ele já vai para o ashram do Sai Baba. Então, depois que o professor conheceu o Sai Baba, praticamente todas as vezes que ele foi à Índia, ele foi ficar nesse ashram. Por isso a gente escolheu ficar mais tempo no ashram do Sai Baba. E o Sai Baba, como o professor também, tem essa visão do universalismo. Então, lá a gente fala de Jesus, fala de Shiva também, fala de Buda, fala do judaísmo, fala de todas as grandes religiões. Então, a gente vai ficar alguns dias lá, se eu não me engano são 4 ou 5 dias, e depois a gente retorna. Então, é um convite que eu faço a vocês, é uma viagem espiritual, é uma viagem de uma busca. Se você está buscando autoconhecimento, se você quer se aprofundar no yoga, se você quer conhecer como é o yoga da Índia, como a vida na Índia, é uma oportunidade. A gente vai estar indo com um grupo, eu convido você a participar. Mas sempre com essas reflexões. Pense se é realmente um chamado, se você está aberto, se você tem vontade de conhecer. A Índia, gente, é o berço assim, de muita coisa que a gente entende hoje como espiritualidade, como a própria prática da meditação, do yoga, da medicina ayurveda. São coisas que a gente não tem nem, às vezes, como quantificar exatamente, mas existem textos da Índia, os Vedas, tem livros dos Vedas de 10 mil anos atrás. Então é uma cultura muito antiga, que a base é a espiritualidade, que a base é o autoconhecimento, que a base é a saúde. Eu mesmo, até hoje, às vezes eu fico espantado com coisas que eu estudo, que eu leio. Por exemplo, há pouco tempo agora eu tive num congresso grande sobre física quântica. E eu vi vários mestres lá de física quântica falando assim, o que a física quântica hoje explica, já estavam nesses textos da Índia há 10 mil anos atrás. Só que agora a ciência começa
a ver, a comprovar. Então, muito do que a gente conhece de pensamento filosófico, filosofia, psicologia, alimentação, o estudo da mente, o estudo do corpo, esses sábios da Índia já estudavam, já falavam há 10 mil anos, há 6 mil anos. Então, é realmente o berço da humanidade mesmo está na cultura indiana. O sânscrito é uma das primeiras línguas do planeta, então toda a nossa cultura, inclusive grandes filósofos ocidentais, grandes psicólogos, beberam desse conhecimento da Índia, dos Vedas, da tradição dos Vedas também, tá? Então, convido a vocês, a gente vai dia 22, a gente sai, 22 de novembro, a gente sai do Rio e volta no dia 9 de dezembro. Dá mais ou menos 17 a 18 dias de viagem. Se você quiser saber mais, a gente tem uma página, institutohermogenes.com.br/viagem 2019. Entra lá, vai estar aqui embaixo no nosso vídeo, clica e, poxa, vamos com a gente nessa experiência que eu tenho certeza. Ninguém vai à Índia e volta a mesma pessoa. É sempre uma viagem de transformação, de autoconhecimento, tá? Conto com vocês, vamos junto. Namastê!